Então, como eu comentei aqui com vocês, agora a gente vai para essa parte 2 do nosso curso, passar a editar a base de dados. Então, o que é o editar a base de dados? A Múltiplos ela cadastra a base de dados. Uma vez que ela cadastrou a base de dados, ela te fornece esse arquivo dentro do Arquimedes. Notem que eu estou aqui com a CIP13 e nós vamos editar a base de dados. Essa edição vai ser importante para atualizar preço, para criar novas composições caso você deseje, para editar insumos e assim sucessivamente. Então essa parte 2 da aula 1, ela serve exatamente para a gente visualizar as possibilidades de edição. Antes de fazer qualquer tipo de edição, eu aconselho vocês renomearem a base de dados. Um exemplo que eu costumo fazer. Está vendo que o software chama esse arquivo, né? Na verdade foi chamado pela própria Múltiplos. CIP13, eu vou salvar um arquivo com um outro nome. A CIP13 ela vai ficar bonitinha lá salva, sem ninguém mexer nela. E a partir do próximo arquivo que eu criar, aí eu faço a edição. Wagner, qual que é a ideia de fazer isso? É você sempre manter um arquivo intacto. Deu algum erro, ocorreu algum problema, você tem esse arquivo intacto. Claro que lá no site da Múltiplos você sempre vai ter acesso àquele arquivo novamente, mas aí você tem que entrar, baixar, reinstalar. Você lá no site da Múltiplos sempre vai ter acesso a esse arquivo. Mas se para você for mais interessante deixar um arquivo aqui, você vai fazer da seguinte maneira. Entra no menu Arquivo e usa a opção Salvar como. Ao entrar em Arquivo Salvar como, notem que ele já vai diretamente para a pasta Banco de Preços. Wagner, eu gostaria de salvar em um outro local. Fica aí a seu critério aonde você quer salvar o arquivo. Ele vai te pedir um novo nome. Este nome, procure usar um nome pequeno, porque é o que vai aparecer na coluna código do capítulo raiz. Tá vendo onde está escrito CIP13? É o nome que vai aparecer, que você colocar aqui. Eu quero criar a base Wagner. Bem sugestivo o nome, hein? Pode ser TCPO? Pode, TCPO. Então, o nome que você colocar aqui é o nome que será apresentado em vermelho aqui na parte superior. Tá? Então, eu vou criar a base TCPO. Mudei de ideia, não vai se chamar Wagner, não. Ia ser uma linda homenagem para mim, mas tudo bem. Eu vou colocar aí como TCPO. Coloco aí, TCPO. Ele vai criar um segundo arquivo de nome TCPO. Eu vou pôr aqui, salvar. Então ele fecha a CIP13 e abre o arquivo TCPO. Pronto. Você já tem um segundo arquivo de nome TCPO. E lembrando, né, todos os arquivos aqui dentro... Ai, droga, fechei sem querer. Vamos abrir de novo. Todos os arquivos dentro do software ficam à nossa disposição para edição. Tanto aquele outro arquivo, como o arquivo que eu acabei de criar aqui, o TCPO, tá bom? O que a gente pode editar dentro do arquivo TCPO? Tudo pode ser editado. Notem ali em cima o nome TCPO, ele veio a partir da opção arquivo salvar como. Eu quero editar esse nome aqui, essa descrição e esse resumo em vermelho. Está escrito ali, tabela de composição de preços número 13 de 2010, que é a antiga TCPO 13. Posso editar essa descrição? Pode. Uma vez que você selecionou aqui a célula, ela é totalmente aberta para edição. Pode editar o que você quiser. Aqui embaixo também, aqui tem o resumo
E tem um campo também para descrição. Também pode ser editado da maneira que você desejar. Tabela de composição de preços e eu editei. Não preciso colocar o nome ou não preciso, ou posso até colocar 2020. Então você está fazendo também a edição da parte da descrição. Então significa, Wagner, que qualquer campo de descrição que exista aqui, eu posso alterar? Sim, você pode alterar qualquer descrição que exista aqui dentro. Bom, deixa eu só fechar o meu WhatsApp, senão ele vai ficar toda hora pulando aqui, ó. Bastante gente entrou no nosso grupo, que legal. Sejam bem-vindos aí ao nosso grupinho. Então, uma vez aí, que eu queira editar a parte da descrição, vai estar totalmente à minha disposição. O software ele tem um campinho aqui embaixo que eu vou até fazer um negocinho. Vou parar aqui quando fizer essa setinha, eu posso aumentar e diminuir, para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, todas as visualizações, seja do capítulo, seja do subcapítulo, seja até mesmo da composição de serviço com relação às descrições, nós podemos editar. Então, fica a seu critério a edição também da parte da descrição. Nós também podemos editar, pessoal, preços, nós podemos editar quantidade, vai estar tudo à nossa disposição. O que vai organizar todas essas informações? O código. Vou fazer uma edição de preço para vocês já irem acompanhando que nós podemos fazer edição de preço aqui dentro da própria janela. Lembrando que essa janela chama-se Árvore de Composição de Serviço. Eu vou abrir o primeiro capítulo. Eu vou abrir o primeiro subcapítulo. Eu vou abrir a primeira e vou abrir a segunda composição de serviço. Pronto. Abri a primeira composição. A primeira composição é o abrigo provisório de madeira. A segunda também é um abrigo provisório de madeira, porém com 2 pavimentos para alojamento e depósito de materiais e ferragem. Ou seja, maior que o meu apartamento, esse abrigo provisório. Tá? Brincadeiras à parte. Vejam que as 2 composições de serviço têm pedreiro, o código do pedreiro, o código do pedreiro. Como o código é igual, qualquer alteração que você faça no de cima acaba incidindo na de baixo e sucessivamente em toda a base de dados. Então, o que manda no software Arquimedes é o código. Uma vez que você altera o preço, se esse código existir em mais de uma composição, significa que existe pedreiro em mais de uma composição, o valor da hora desse pedreiro será alterado. Wagner, eu posso alterar a hora, a unidade, o nome, o preço que vai ser alterado em toda a base de dados? Sim. Se você pegar aqui e escrever pedreiro com letra maiúscula, ele vai virar pedreiro com letra maiúscula em toda a base de dados. Pedreiro. Pedreiro. E vou mudar aqui também. Pedreiro. Virou pedreiro. Aqui. Ai, eu escrevi errado. Peraí. Deixa eu mudar esse aqui. Deixa eu dar um desfazer. Que esse aí não é pedreiro, não. Esse aí é outro carinha. Pronto. Desfazer. Então, você tem ali o pedreiro, que você pode alterar, e ali eu mudei para ajudante, ainda é ajudante. Então, você pode mudar, uma vez que você mudou aqui, em todo lugar que tiver pedreiro, ele vai mudar. Então, você pode fazer a alteração do nome, pode fazer a alteração da unidade, pode fazer a alteração do preço.
O preço, sempre que você for alterar, notem ali, ó, preço. Meu pedreiro está custando a hora dele R$ 4,17. Ah, mas o meu pedreiro aqui na minha região está mais caro. Custa R$ 12 a hora. Parou o cursor do mouse. Digitou 12. Deu Enter. Notem que na parte superior aqui, pessoal, ali na parte superior, o software vai mostrar uma barrinha. Isso na versão 2020. Na versões inferiores, a barrinha fica lá embaixo. Ele vai trocar o preço do pedreiro em toda a base de dados. Todo mundo vai passar a custar R$ 12. Ó. 12, Enter. Olha ali em cima. Ó. Mudou todo mundo para R$ 12. O pedreiro tem muitas composições, por isso que ele acaba dando uma demoradinha. O pedreiro, o servente, são mãos de obra bastante utilizadas. Mas olha, aqui embaixo já custa R$ 12. Aqui em cima já custa R$ 12. Ah, o carpinteiro também custa R$ 12. Ó. Então vai lá, ó, só selecionar, digitar 12 e dar Enter, que ele vai fazer a alteração de preço desse insumo. Claro, uma vez que você altera o preço de um insumo, os valores da composição de serviço também serão alterados, porque o valor da composição depende da quantidade e depende também do preço dos insumos. Beleza, o meu servente custa R$ 9,45 a hora. Então agora nós temos uma decimal. Toda vez que você precisar digitar uma decimal, olha aqui o meu servente, está custando R$ 3,49. Mas na verdade ele custa agora R$ 9,45. Toda vez que você for digitar uma decimal, você vai usar o ponto 9,45. Quando você colocar 9,45 e dar Enter, você está vendo o chilique aqui do Arquimedes, é por causa das opções de gravação. Tá bom? Tem muita coisa aberta, então claro que ele está sofrendo um pouquinho mais o meu computador. Mas não acontece isso não, tá bom, pessoal? Se estivesse trabalhando só com Arquimedes, ele não estaria dando tanto chilique assim não. Isso é muito porque estou gravando, estou com o GoToWebinar aberto, estou fazendo uma apresentação ao vivo, e isso está fazendo com que o meu pobre notebook ele sofra um pouco mais. Então, toda vez que você precisar alterar o preço, imagina o ajudante, custa R$ 7,90. Então você coloca aqui, ó, 7,90. Wagner, eu posso alterar o preço também de material? Eu posso alterar o preço também de mão de obra que ele vai obedecer? Sim. Se você tiver, por exemplo, areia e quiser alterar o preço da areia, uma vez que você altera o preço da areia numa composição de serviço, na outra composição de serviço que também tiver areia, ele vai trocar? Sim. Ó. A subcomposição concreto tem areia lavada tipo média. Ah, eu quero trocar o areia lavada tipo média. Então eu vou trocar aqui. Eu posso trocar a descrição aqui embaixo, ó, o resumo, a descrição. Posso trocar o que eu desejar. E o preço? Ó, o preço da areia lavada tipo média aqui na minha região, eu não faço a mínima ideia, mas, por exemplo, vai estar R$ 89,50. Então, ó, o software está com um preço de R$ 77,15. Então, é só parar o cursor do mouse ali, ó, R$ 89,50. Não usa vírgula, usa o ponto e dá Enter. Ele vai alterar o preço de todas as composições que tem a areia desse valor unitário. Então é uma maneira de você alterar. Ah, Wagner, eu gostaria de ter uma lista. Talvez fique melhor gerando uma lista. O Arquimedes me traz essa opção de lista? Opa, tem uma ótima opção de lista.
Você pode gerar lista de material, você pode gerar lista de mão de obra, você pode gerar listas de equipamento. Ali no menu superior, mostrar, você encontra uma opção chamada lista de composição. Para o cursor do mouse em cima de lista de composição e ele abre a janela lista. Por mais que a janela chame lista de composição, você pode gerar a lista da composição, pode gerar a lista de capítulos, pode gerar a lista de insumos, fica a seu critério. O software abre a janela lista em branco, né? Por que ele abre em branco? Porque ele não tem a mínima ideia qual é a lista que você quer criar. Então ele abre a visualização da janela lista. Notem que ele criou um menu lista. Se você vai para a aba árvore, aparece o menu árvore. Se você vai para a janela para a aba lista, aparece o menu lista. Então, a partir do menu lista, eu posso ter lista de capítulos. Eu posso ter lista de composições. Eu posso ter listas de preços unitários, mão de obra, equipamento ou material. Eu vou abrir uma lista de materiais. Ele está me abrindo aqui uma lista de materiais. Para vocês terem uma ideia, nessa base de dados tem 2.940 materiais. Então são 2.940 listas que está aparecendo aqui. Claro, ele traz uma organização da lista que você pode alterar. A organização que ele traz é uma organização por código. Então você está visualizando toda a lista por código. Ah, mas eu queria uma lista por ordem alfabética. Eu posso ter isso? Pode. Se você parar aqui em cima do nome resumo, botão direito, você pode classificar ela por ordem crescente ou decrescente alfabética. Tá? Então pode ser em ordem crescente? Pode. Vai organizar a lista em ordem crescente. Então é só parar o cursor do mouse, botão direito e escolhe a visualização que você quer. Notem que ele fez agora em ordem crescente, de A até Z. Tá bom? De A até Z. E você tem aqui a visualização. Ácido, adaptador, tá tudo em ordem crescente. Essa janela, você também pode fazer alteração do valor. Essa visualização aqui nada mais é do que esta visualização de árvore em lista. Eu queria organizar ela também. Posso? Pode. Novo. Você já aprendeu a utilizar este botãozinho chamado organizador e pode organizar ele da maneira que você quiser. Vamos encontrar aqui a areia lavada tipo média, que eu troquei o valor aqui de R$ 89,50. Então aqui deve ter areia lavada tipo média. Vamos achar ela aqui. É que eu coloquei agora ela em ordem decrescente. Areia. Arruela, argamassa, areia. Areia lavada tipo média. Então a areia está aqui. A areia está aqui. Nossa, Wagner, mas é o mesmo arquivo. Tá? É o mesmo arquivo. Um visualizado na janela árvore, outro visualizado na janela lista. Então, Wagner, se eu trocar aqui para R$ 91,52, tem que trocar ali também? Claro, é o mesmo arquivo, R$ 91,52. Enter. Ele vai atualizar a base de dados e vai atualizar os dois valores. É claro que ele está sofrendo um pouquinho ali, porque está ali embaixo fazendo as alterações, mas ele vai recalcular e vai alterar todas as referências, tanto da janela
lista como da janela árvore, tá? Roberto perguntou aonde está a base de dados TCP/O. Não entendi a sua pergunta, Roberto. Nós não fechamos em nenhum momento a TCP/O. A TCP/O continua aberta aqui, tá bom? Talvez você tenha se confundido porque nós estávamos visualizando ela numa janela chamada lista. Mas é a TCP/O, continua sendo o nosso arquivo TCP/O. E ela pode ser visualizada também concomitantemente numa janela árvore. Tá bom? Ele está calculando ali um pouquinho, tá? Tá demorando um pouquinho. Lá em cima você consegue ver a barra verde, né, de Kryptonita ali em cima, ó. É porque ele tá visualizando essas opções aqui, ele ainda está gerando, tá? Não tenho o arquivo TCP/O. Puxa, Roberto, você não devia estar acompanhando a aula. O arquivo de nome TCP/O eu que coloquei. Eu coloquei lá arquivo salvar como e coloquei o nome TCP/O. Mas esse arquivo TCP/O é a CIP13, né? Ela é a CIP13. Então você continua com o mesmo arquivo, né? Nós salvamos como? Pela opção assim, ó, arquivo. Quando você precisar salvar, nós estávamos ali, ó, arquivo salvar como. Aí eu chamei de TCP/O, mas ela é um mesmo arquivinho. Eu só usei a opção salvar como, tá bom? Beleza. Então, olha que interessante. Eu troquei o valor aqui, ó. Eita, até perdi. Tá aqui, ó. Aqui. E ele trocou aqui. Por quê? Claro, é o mesmo arquivo. Tá bom? É o mesmo arquivo. Então, a janela lista serve também para você fazer organização. Você pode organizar por ordem alfabética. Você pode várias outras opções que você queira também para atualizar valores. Tá bom? Você pode ter essa visualização. Eu posso fechar a lista e voltar a abrir quando eu quiser? Pode, ó. Fecha. Então, vou fechar a lista aqui, ó. Fechei. Beleza, fechei. Como que eu abro a lista? Mostrar lista de composição. E cria a lista que você desejar a partir das opções de lista. Tá bom? Eu gostaria de gerar a lista de insumo por pavimento de uma edificação. De insumo de pavimento por uma edificação. Rodrigo, primeiro que a gente está na base, né? A base ela não é separada com esse tipo de classificação. Mas quando a gente criar, por exemplo, um orçamento, a gente pode separar um determinado capítulo e pode gerar por uma determinada seleção de composição, por um determinado código ou por uma opção específica, tá? Mas na base de dados, o máximo que a gente poderia fazer é colocar aqui seleção por composição de uma máscara de X a X, tá bom? E assim sucessivamente. Mas talvez não seja a melhor opção a se fazer aqui na base de dados. Mas você poderia fazer, por exemplo, do capítulo 0.15.20 ao capítulo 0.15.40. Tá bom? Aí criaria uma opção. Beleza. Minha lista está sem CPUs. Minha lista está sem CPUs. Não sei o que seria isso, Ricardo. Tá. Na edição do nome do serviço embaixo, o que seriam os dois campos? A pergunta do André é a seguinte, né? O que seriam os dois campos? Uma é o resumo, o outro é a descrição. Porque o software às vezes tem relatórios que trazem o resumo e a descrição, tá bom? Então, quando você para aqui, aparece campo resumo, campo descrição. Foi a pergunta do André. Tá. Acho que respondi tudo. Tá? Se eu não respondi, aí no final aí do treinamento a gente responde. Então vocês visualizaram que é possível alterar o valor. É possível alterar. Eu posso chegar aqui no meu
na minha mão de obra e alterar o valor. Eu posso chegar no meu insumo e alterar o valor. O preço do prego 15 por 15, o quilo está R$6. Pronto, já altera. Então você viu que você pode digitar o valor que você desejar. Você também pode alterar o valor de outra maneira. Então imagina que eu quero alterar o valor da minha mão de obra por um percentual. Houve o dissídio da categoria e vai ter que aumentar 5% o valor da mão de obra de todo mundo. Então eu preciso digitar os valores novos um a um? Não. O software tem um recurso aqui no menu Processos. Ele tem uma opção chamada Alteração de preço, incrementar preços. Então, lá em cima, no menu Processos, eu encontro alteração de preços, incrementar preços. O incrementar preços permite que você coloque um percentual para alterar o preço dos seus insumos, mão de obra, equipamento ou material. O software ele tem uma diferenciação no nome dos valores. Tá? Vai ter um valor de orçamento, um valor de venda, que é o que você passa para o cliente, um valor de estudo, que é um orçamento de estudo que você faz. Por enquanto, o único valor que você pode alterar aqui juntamente comigo é o que ele chama de preço do orçamento. É o preço unitário, né, do custo. Então, eu vou clicar aqui em aceitar com estrutura de preço do orçamento habilitado e ele me abre esta janela. Notem que você pode selecionar a classificação, o tipo de unitário. Eu quero mão de obra. Então eu venho aqui, desabilita equipamento, material, coloco aqui, mão de obra. A data de hoje e a porcentagem que eu quero introduzir. Wagner, essa porcentagem ela pode ser negativa? Pode. Veja que quando você para o cursor do mouse em cima da janelinha, a janelinha traz ali de menos 10.000 a 10.000%. Então você pode aumentar, você pode colocar lá menos 10.000% até mais 10.000%. Então pode se dar um desconto nessa janelinha também. Então a mão de obra ela só vai ter o dissídio da categoria de 5%. Então toda a mão de obra vai receber 5%. Então clica aqui, a aceitar e o software já vai colocar para toda a mão de obra 5%. Então ele faz ali o chilique dele, né? Lembrando que esse chilique é por causa do meu computador, tá bom? Então ele vai fazer aqui o cálculo de 5% da mão de obra e todo mundo vai ganhar 5% de aumento de dissídio da categoria. É só olhar o pedreiro. O pedreiro estava R$12, agora ele está R$12,60. Então ele já recebeu essa opção, esse valor de R$12. Esse acréscimo de 5% nos R$12, virando R$12,60. Lembrando, eu posso colocar em equipamento, posso colocar em material. O material subiu em média 10%. Sem problemas. Processos, alteração de preço, incrementar preço. Então, o material subiu em média 10%. Escolhe aqui material, coloca 10% e todos os materiais no final do chilique aqui do Arquimedes vai estar custando 10% a mais. Tá bom? Então você pode digitar o valor do novo preço. Na minha região custa tanto. Então você pode ir exatamente no insumo, na mão de obra ali e colocar o valor que você quiser. Ou se você desejar, você pode ir lá no menu mostrar, no menu processos, alteração de preço
incremento de preço e colocar a porcentagem que você desejar. Tá bom? São duas maneiras que você tem de fazer a alteração de preços aqui dentro do software, né? Lembrando que o software aqui, o Arquimedes, ele tem uma interface muito grande com o Excel. Caso você tenha listas no Excel, você também pode fazer a alteração de preços por listas no Excel. Então, se eu tiver uma lista com preços de mão de obra, eu posso atualizar posso pegar essa lista do Excel que está atualizada e atualizar minha base de dados. Não tem problema nenhum. Aliás, você pode atualizar, né, por Excel não só as listas, não só as opções. Você pode atualizar coeficientes. O software ele tem uma interface muito grande com o Excel, né? Ó, só para vocês visualizarem como seria essa interface. Eu vou gerar de novo uma lista. Assim a gente já vai aprender, ó, como gera a lista. Ó. Mostrar lista de composição. Eu vou gerar uma lista com a opção de mão de obra. Olha aqui, ó. Lista, preços unitários, mão de obra. Mão de obra. Pronto. Gerei uma lista da mão de obra. Existem 201 mão de obra cadastrada. Tá vendo? 201 mão de obra cadastrada. Tá todo mundo aqui, ó. Essa é a lista de mão de obra. O software Arquimedes, ele consegue enviar arquivos para o Excel e consegue receber arquivos do Excel. Então, notem o que eu vou fazer. Eu vou diminuir um pouco essa lista aqui. Não precisa, vou mandar ela inteira. Não posso mandar ela inteira. Vou mandar ela para o meu Excel. Lista. E vou utilizar uma opção, ó, exportar no formato CSV. Então, vou pôr ali, ó, exportar no formato CSV. A extensão CSV é uma extensão do Excel. É uma extensão que abre no Excel. Ela é chamada de separada por vírgula. Tá bom? Separada por vírgula. Notem que eu posso mandar, ó, a lista inteira, unidade, resumo, descrição, preço, data, tipo de composição. A tipo de composição é importantíssima, tá bom? Tipo de composição ela é muito importante, porque é ela que separa mão de obra, equipamento e material. Na verdade, o nome aqui seria tipo de insumo, o mais correto. Eu vou salvar lá na minha área de trabalho essa lista. Área de trabalho. Notem a extensão CSV. Vamos chamar, ó, lista de mão de obra da TCPO. Estou salvando na área de trabalho. Clico aqui em aceitar. Lá na minha área de trabalho, agora existe um arquivo chamado lista de mão de obra. Ele foi parar num outro monitor, mas eu pego ela aqui, ó. Olha aqui, ó. Lista de mão de obra da TCPO. É um arquivo do Excel. Vamos abrir ele aqui, ó. Vou abrir meu Excel. Então, está iniciando aqui o meu Excel. Pronto, ó, abri meu Excel. E vou abrir esse arquivo aí, ó. Abrir. Esse Excel mudou um pouquinho, eu estou apanhando um pouco. Mas eu vou procurar ele aqui. Área de trabalho. Notem que eu não acho inicialmente o meu arquivo. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu mudo ali, ó, nas opções de arquivos, ó, todos os arquivos. Quando você mudar para todos os arquivos, olha a quantidade de opções que o Excel consegue abrir. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, lista de mão de obra da TCPO. E abro. Pronto, abri.
Aí você consegue visualizar que ele trouxe aquela lista. Então, tudo que está no Arquimedes pode ir para o Excel. Tudo, tudo. Bom, aqui está a data, ó, tá vendo? Data de hoje, o resumo, a descrição aí da mão de obra. Né, ó. Deixa eu ver aqui, não mostrar, não mostrar, pronto. Deixa eu mexer aqui, ó. Vou diminuir um pouco isso aqui, né? Para não me atrapalhar tanto. Ó. Pronto. Esse aqui também vou abrir um pouquinho. Tá vendo? Ó, então tá aqui. O tipo de composição 1 é relacionado à mão de obra. Isso aqui você não pode perder nunca. Tá bom? Eu vou trocar alguns valores, tá bom? Eu vou trocar alguns valores para vocês visualizarem que é possível alterar. Então, vou pôr tudo 10 aqui, ó. As primeiras opções para vocês visualizarem. Ó. Pronto, troquei aqui, ó. 26 linhas, eu troquei. R$10 está custando. Aí o que eu faço? Atualizei o preço, tem que salvar esse arquivo, né? Ó. Então vai ali, ó, arquivo, salvar como. Vamos procurar um lugar para salvar ele, ó. Salvar lá na área de trabalho. Eu vou chamar, ó, lista de mão de obra da TCPO atual. E vou salvar como CSV. Salvar. Beleza? Agora é só fechar. Precisa fechar. Fecho. E tá aqui. Provavelmente, ó, eu encontrei aqui, ó, lista de mão de obra da TCPO atual. Pronto. Então, eu volto aqui para o Arquimedes. Quando eu voltar para o meu Arquimedes, eu venho. Eu tinha usado a opção, ó, lista, exportar. Agora eu vou pegar o lista e importar, ó. Importar do formato CSV. Por essa pastinha aqui em cima eu vou selecionar o meu arquivo. Lista de mão de obra atualizada. Abrir. Clica em aceitar. Veja que o meu software leu o arquivo. Finalizou o processo. Quando eu clicar em fechar, ele vai falar, ó, uma ou mais composições foram atualizadas. Deseja substituí-las? Então olha aqui o valor, ó. Olha aqui o valor lá em cima. Coloca sim. Olha o valor novo que veio do Excel. Então você pode atualizar qualquer tipo de opção, né, para as informações. Então você pode atualizar essas opções. Então pelo menu lista você encontra o importar, o exportar. Pelo menu árvore, olha aqui, ó, árvore, você tem, ó, o exportar e o importar no CSV. O CSV é a extensão que nós vamos utilizar para interface com o Excel, tá bom? Então, você importa ou exporta da lista da janela árvore pelas opções de CSV, ou seja, as opções dos arquivos separados por lista, né? CSV significa separado por vírgula. Separado por vírgula. É a extensão CSV, tá bom? Veja que você então atualizou também pelo Excel. Tá? Pode ser pela lista, pode ser pela opção da própria janela árvore. Eu procuro fazer mais pela janela lista. A janela lista ela acaba sendo mais fácil de trabalhar. O único detalhe que você tem que prestar atenção na janela lista é a organização. Notem que o software, né, ele cria. Vou abrir meu Excel aqui de novo e mostrar para vocês a organização. Ó. Essa organização aqui, ó, tem que ser
código, unidade, resumo, descrição, tem que seguir a do software. Tá bom? Então procure sempre seguir a organização que o software está te pedindo para você fazer as alterações, principalmente pela janela lista e pela janela árvore. As organizações das colunas são importantíssimas para que o software consiga ler as informações de maneira correta aqui dentro do Arquimedes, vinda do Excel, tá bom? Foi até uma pergunta do Guilherme, né? Precisa estar na mesma ordem? Sim, né? Precisa estar na mesma ordem de coluna. Agora, de linha, sem problema nenhum. A linha não importa. O que importa são as colunas. Como encaminhar as CPUs para o Excel? As composições para o Excel, sempre você vai usar as informações de exportar e importar em CSV. Tá? O importar manda para o Excel. Então você encontra essas opções também na lista. Beleza? Uma outra alteração que você pode fazer, né? Então imagina que você precisa, você está procurando aqui serviços na base de dados. Qual que é a ideia de trabalhar com base de dados? Né? A base de dados é você utilizar as composições de serviço. Só que, claro, por mais que as bases de dados sejam bem organizadas, por mais que as bases de dados sejam até bastante completas, vai chegar um determinado momento que você vai precisar criar um novo material, criar um novo insumo, criar uma nova composição. Então, pode ser que exista a necessidade de você fazer a criação de novas opções. O Arquimedes permite você criar qualquer coisa. Você pode criar um novo equipamento, um novo material, uma nova mão de obra, uma nova composição de serviço. Ele permite você criar qualquer tipo de opção. Tá bom? E como você cria as opções dentro do software? Para você criar, sempre você vai precisar visualizar essa opçãozinha aqui, essa linha. Eu acabei clicando errado. Essa linhazinha aqui. As linhas em branco são chamadas linha para inserir novo capítulo. Eu vou abrir um capítulo. Vai ter uma linha para inserir um novo subcapítulo. Eu vou abrir um subcapítulo, uma lista. Então você sempre vai ter essas linhas para inserir, linhas para inserção. Essas linhas ela vem acompanhada de uma seta vermelha para baixo. São linhas que vão permitir que você cadastre novas opções. Então, olha o que eu vou fazer. Tá? Eu fiz essa abertura mais para vocês conhecerem as listas, né? Mas olha o que eu vou fazer. Imagina que eu tenho o capítulo 4. Meu capítulo 4 é um capítulo de vedações, alvenarias de vedação. Então você encontra ali, alvenaria de peça de solo cimento, de gesso, alvenaria de barro, alvenaria de concreto, alvenaria de vidro. Olha quanta coisa você tem aí, né? Mas eu sou um cara que vai precisar construir uma obra com alvenaria, com blocos ecológicos. Então aqui eu não estou achando bloco ecológico. Então vou precisar cadastrar o meu bloco ecológico e vou precisar cadastrar a composição de serviço do bloco ecológico. Vou até precisar cadastrar o subcapítulo do bloco ecológico. Então olha o que eu vou fazer. No final da lista do capítulo 4, tem a lista de subcapítulos.
e tem a linha para inserir um novo capítulo que eu vou utilizar. Para o cursor do mouse em cima da linha para inserir o novo capítulo, principalmente na pastinha branca, clica 2 vezes. Você clicando 2 vezes, o software vai permitir que, ao habilitar a opção criar novo item, você crie subcapítulo, composição, material, mão de obra, o que você desejar. O que eu vou criar primeiro? Um subcapítulo. Eu vou criar o subcapítulo, vou até seguir a minha base de dados. O capítulo ele pode ser alfanumérico. Então você poderia colocar uma palavra, subcapítulo 1 ou subcapítulo 01. A única coisa que ele não aceita é o espaço. Mas eu vou seguir o meu banco de dados ali. Eu vou pôr o 04841. É a próxima subetapa. E vou colocar o nome aqui, ó. Alvenaria. Põe letra mais, caixa alta. Alvenaria de blocos ecológicos. Pronto. Ó. Então tá ali, ó. Alvenaria de blocos ecológicos. Beleza. Então estou criando um novo subcapítulo. Clico em aceitar. Está criado ali o subcapítulo. Vou abrir o meu subcapítulo. Ele está vazio. Só que dentro dele aparece uma linha para inserir um novo item. E esse item que eu vou inserir será dentro desse subcapítulo novo que eu criei. Beleza? Vou parar aqui o cursor do mouse e vou clicar 2 vezes em cima dessa linha. Vai aparecer a mesma janela, com a mesma possibilidade. Notem que eu posso habilitar a opção criar novo item. Agora eu vou criar a minha primeira composição de serviço. A mais nova composição de serviço da minha base TCPO. Eu vou criar a alvenaria de vedação com blocos ecológicos de 14 por 19 por 39. Bom, sendo que esse bloco ecológico nem existe, eu vou ter que cadastrar também esse material. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar uma nova composição de serviço. O código dessa minha composição de serviço pode ser alfanumérico. Então é o que eu vou fazer. Eu vou chamar de comp01, que é a primeira composição que eu estou criando. Ah, Wagner, eu poderia colocar 04841.8.1.1? Pode. Só não pode pôr espaço. O resto, você pode trabalhar da maneira que você quiser. A unidade dessa composição será metros quadrados. Então, eu vou pôr aqui, ó, metro quadrado, que é uma alvenaria de vedação. Resumo e descrição. Então, eu vou chamar de alvenaria de vedação com bloco ecológico de 14 por 19 por 39 centímetros. Essa é a opção que eu quero. Ó. Alvenaria de vedação. Vou até copiar aqui. Ó. Alvenaria de vedação com bloco. Ou blocos, né? Acho que é melhor blocos. Não, é bloco ecológico. Vou pôr bloco ecológico de 14 por 19 por 39
centímetro. Eu gosto de centímetro em letra minúscula. E gosto, então, vou pôr também blocos. Pronto, para não ter problema. Então, notem que eu estou criando uma composição de serviço. Toda composição de serviço, ela tem insumos. E uma vez que ela tem o insumo, ela vai dar o valor da composição. Por isso que nenhum lugar aqui está me pedindo o valor. Tá? Esse valor vai ser a partir das opções que eu introduzi. Então, notem, eu estou criando uma composição. Então, eu vou clicar aqui em aceitar. O software vai me fazer uma pergunta. Ó. Aceito. Aí ele está me perguntando a seguinte opção. Né? Eu vou traduzir, porque foi traduzido, mas está tão mal traduzido que eu vou traduzir do traduzido. Ele está perguntando o que aqui para a gente. Né? Ele falou, ó, você escolheu fazer uma composição de serviço. Uma vez que você escolhe uma composição de serviço, você pode definir os insumos agora ou pode definir os insumos mais tarde, daqui um dia, 2, não importa. Você quer definir agora? Se você quiser definir agora, o que eu acho sempre melhor, eu coloco sim. Se você vai colocar os insumos daqui 1 ano, 10 anos, aí você coloca não. Mas eu quero definir agora. Então eu vou pôr sim. Quando eu coloco sim, ele me abre uma janelinha chamada composição de serviço. Vou dar uma aumentada nessa janela. Eu vou, na verdade, maximizar ela, não. Eu vou dar só uma aumentada assim para melhorar a visualização. E eu vou fazer uma coisa importante. Tá vendo esse botão aceitar aqui, ó? Ele finaliza todo o processo. Então tomem cuidado para não clicar nele antes da hora. Como corre o perigo de você clicar nele antes da hora, eu costumo sumir com ele um pouquinho assim, ó. Desapareço com ele, ó. Agora não estou vendo ele. Então não corre o risco de eu clicar nele sem querer. Eu faço isso proposital, tá bom? Porque muita gente clica naquele aceitar na hora errada. Então, ó, eu desapareço com ele. Daqui a pouco eu volto a apresentar ele e a gente finaliza. Eu estou dentro da composição de serviço. Ela, por enquanto, está vazia. Para fazer essa alvenaria de vedação, eu vou precisar de pedreiro, eu vou precisar de servente, eu vou precisar de argamassa. Tudo isso já existe. Então, eu consigo localizar aqui dentro da minha própria base de dados. É só ir aqui, ó, no sinal de mais, clica e localiza o que você quer. Ó. Eu quero localizar primeiro o pedreiro. Meu pedreiro é uma mão de obra. Então, venho aqui, habilito mão de obra e coloco aqui, ó, pedreiro. Ó, pedreiro. Ele é uma mão de obra. E aí você usa essa terceira seta de localização. Clicou, achou o pedreiro. Você pode escrever em maiúsculo, minúsculo, metade maiúsculo, metade minúsculo. Ele encontra o pedreiro. Encontrei o meu pedreiro. É esse pedreiro aqui que você quer? É. Então vem aqui, ó, aceito. Então ele colocou o pedreiro dentro da minha composição. Aí eu preciso indicar aqui, né, para finalizar essa introdução, quantas horas de pedreiro eu preciso para fazer 1 metro quadrado dessa alvenaria. Olha, eu preciso de meia hora desse pedreiro. Então eu coloco aqui, ó, 0,5 horas para fazer esse metro quadrado. Então, ele já vai levar em consideração que o pedreiro faz parte da minha composição de serviço. Olha, ele vai fazer isso em meia hora porque ele precisa de um servente. Então vamos buscar o servente. Mesma coisa, ó. Sinal de mais. É uma mão de obra. Digita então, ó, servente. Utilizo mais uma vez a terceira seta
encontro o meu servente. Encontrou o servente, aceita e vai colocar a quantidade de horas do servente que você precisa para fazer 1 metro quadrado. Então, entre pedreiro e mão de obra, eu já coloco essas opções. Pedreiro, servente. Quando você tem mão de obra, na maioria das vezes você tem encargos sociais. Eu posso buscar um encargo social? Pode. Você clica ali, sinal de mais. O encargo social ele é um item chamado meios auxiliares. O meio auxiliar ele não é nem mão de obra, nem equipamento, nem sem classificação. Tá bom? Ele é um unitário. Então eu costumo selecionar aqui unitário e coloco ali meios auxiliares ou não meios auxiliares, encargo, encargo. Então você pode procurar o encargo social. Não sei se está no plural. Achei, encargos. Está no plural, encargos. Então você encontra também, o encargo social. Sim. Encargo, aceito. E aí você coloca, vão ser 127% de encargo social. Pode colocar. Depois eu mostro como troca de todos, tá bom? Depois eu mostro. Beleza, então eu coloquei aqui as opções de mão de obra. Vem aqui, sinal de mais e vou buscar um material. Olha, eu preciso buscar um material de uma outra base de dados. Eu poderia? Sim. Se você tivesse a outra base de dados aberta, era só localizar o arquivo e você pode procurar de outros bancos de dados. Eu quero uma mão de obra que está lá na Sinap. É só procurar o Sinap aqui, e você pode introduzir sem problema nenhum. Bom, foi até a pergunta do Washington. Neste caso, estamos utilizando um único banco. Poderia ser importado de outro? Ele estando aberto, Washington, você pode pegar de outro banco de dados sem problema nenhum. Bom? Eu quero um material. Então eu venho aqui embaixo, materiais e habilito. Eu quero uma argamassa. Então eu vou pôr aqui, vamos pôr aqui a argamassa e localizar argamassa. Argamassa tem um monte, tá, pessoal? Eu vou escolher uma das que aparecer aqui primeiro, Argamassa, vamos pôr aqui, Ele vai ter aditivo, argamassa à base de cimento, argamassa seca, pronto, Vou pegar essa aqui, argamassa pré-fabricada para assentamento de alvenaria. Essa mesmo que eu quero. Beleza? Então, aceito. Quantos quilos dessa argamassa eu preciso para colocar, para fazer essa alvenaria de vedação? Vamos supor 1,5 kg. Tá bom? Pronto, 1,5 kg. E assim, o que existe, tanto nessa base como em outra base de dados, eu posso ir localizando. Agora chegou o bloco. O bloco de 14 por 19 por 39 ecológico. Esse não existe. Ele não existe em nenhuma base de dados por enquanto. Quando ele não existe, eu vou precisar criar. Eu posso criar já aqui dentro da própria composição. Olha como é moleza. Sinal de mais. Ao invés de localizar, eu vou criar um novo item. Eu vou criar um novo material. E aí você coloca os dados do seu material. Vamos colocar o código, eu vou chamar de material 01. A unidade desse material ele será unitário. Então eu ponho ali, unitário. Opa, aqui, O preço desse bloco, vamos supor que ele custa R$ 3,50. Então eu também coloco o preço. O resumo e a descrição dele. Eu vou chamar ele de bloco ecológico de 14 por 39. Não, perdão, por 19, né? Por 19
por 39 centímetros. Tá aqui, ó. Bloco ecológico de 14 por 19 por 39. Bloco ecológico de 14 por 19 por 39 centímetros. Wagner, você não usa o Ctrl C, Ctrl V? Em hipótese alguma, utilize Ctrl C, Ctrl V dentro do software Arquimedes, tá bom? Dentro do Arquimedes não se usa Ctrl C, Ctrl V. Ah, eu posso dar Ctrl C num arquivo do Excel para importar? Dentro do Excel sem problema nenhum. Agora, dentro do Arquimedes, de resumo para descrição, de composição para outra composição, procurem não utilizar Ctrl C, Ctrl V, tá bom? Usem sempre o copiar, botão direito copiar, seleciona, mas Ctrl C, Ctrl V você não vai utilizar, tá bom? Ctrl C, Ctrl V é recurso do Windows e não é compatível com o Arquimedes esse recurso, tá bom? Então não usem, vai dar erro, uma hora ou outra ele vai gerar um erro. Então não, eu consegui usar, vai conseguir, só que ele não é compatível, tem uma hora que ele vai gerar um erro. Aí o pessoal sempre costuma ver aquele erro de verificação de segurança. Nossa, o Arquimedes deu erro, gente, agora. O que eu fiz para dar erro? Usou 280 vezes Ctrl C, Ctrl V, que é recurso do Windows. Não é recurso do Arquimedes, tá bom? Ah, Wagner, mas o Arquimedes dá erro? Claro. Todo software dá erro, tá bom? Então, procurem evitar usar o Ctrl C, Ctrl V, que ele vai uma hora ou outra gerar uma linha de erro, porque ficou alguma coisa parada, alguma coisa travada, né? Principalmente vinda do Windows. O Windows tem muito erro, né? O Arquimedes também. Então, vamos tentar evitar gerar erros aqui dentro do software. Então, acabei de criar o meu material. Código MAT1, unitário, 3,50. O nome é bloco ecológico de 14 por 19 por 39. É um material. Estou cadastrando meu novo material. Clico em aceitar. Quantos blocos de 14 por 19 por 39 eu preciso para fazer o meu 1 metro quadrado? Eu vou pôr 13. 13. Então eu tenho a criação da minha composição. Quando você colocou o último item, agora é hora de achar aquele nosso aceitar. Peraí, vou pôr não aqui rapidinho. Meu mouse está uma porcaria. Então, vou achar aquele aceitar que está lá embaixo. Achei. Pronto. Agora é hora de clicar em aceitar. Opa, né? Tá tudo certinho? É isso mesmo que você quer? Sim. Então, aceitar. Quando você clicou em aceitar, aparece a sua nova composição e aparece as informações da sua nova composição de serviço. Tem o pedreiro, tem o servente, tem a argamassa, tem o bloco ecológico que você acabou de criar. Então você pode criar, aliás, você deve criar, né? O Arquimedes ele foi feito para isso, para se criarem. Ele é totalmente aberto para você criar o que você quiser. Eu quero criar uma composição de serviço de reforma. Pode? Pode. Eu quero criar uma composição de serviço de nova obra, novo instalação. Pode criar. Tudo pode ser criado aqui dentro do software Arquimedes. Tá bom? Lembrando, né, que eu coloquei aqui encargo social. Eu só vou abrir aqui em cima uma outra composição para vocês terem uma visualização aqui junto comigo. O encargo social, você pode alterar a porcentagem do encargo social para aquele item, 126%. Então, ele vai trocar para aqui, 126%. Mas não trocou aqui em cima, Então eu tenho que digitar todos, um por um, 126% para que ele altere? Não precisa. O software tem uma opção que vai permitir que você altere. Foi até a pergunta da Samantha. Tá bom? Eu já vou mostrar já, Samantha, como você altera.
Antes de fazer essa alteração, só para você ter uma ideia aqui, ó. Imagina que eu fiz a alvenaria de vedação de 14 por 19 por 39. Eu quero fazer a de 19 por 19 por 39. Só que grande parte da 19 por 19 por 39 é igual à minha composição 14 por 19. Eu posso duplicar ela, eu posso copiar e colar ela, não necessariamente nessa mesma ordem, mas seria assim, ó, muito simples. Ó. Deixa eu fechar ela. Veja que quando eu fecho ela, eu tenho a linha para inserir um novo item. Ó. Clica 2 vezes nela. Clicou 2 vezes nela, vem aqui ó, e coloca ó, comp 01. Coloca o código da composição. Ó. Achou ela? Achei. Vem aqui e duplica ela. Ó. Duplica ela, trocando o código. Então, vou trocar o código aqui. Ó. comp02. Aceito. Então, você vai criar uma composição igualzinha à de cima, porém com um código diferente. E aí você pode ó, editar o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero editar o nome. Ó, tá ali, ó, alvenaria. Então, eu vou vir aqui editar. Agora vai ser uma alvenaria de 19 por 19. Bom? Pedreiro vai ser o mesmo. Servente, encargo, argamar. Opa, esse bloco tá errado. Esse bloco não é o bloco que eu quero. Então eu vou editar. Se você editar aqui, ele edita aqui em cima. Então o que você tem que fazer? Criar o mat2. Vem nessa linha aqui de baixo. Ó. Clica 2 vezes. Aí vai estar escrito aqui, ó, criar novo item. Eu vou criar um novo material. Posso criar o que eu quiser, equipamento, mão de obra, ó, tá bom? Mas eu quero criar uma taxa. Posso criar? Pode. A única coisa é que você tem que pôr ó, um percentual no código porcentagem, igual esse aqui, ó. Igual esse aqui, tá bom? Pode criar o que você quiser. Eu vou criar um novo material. Vai ser o MAT 02. Unitário. Preço. Vai custar um pouquinho mais caro, R$ 4,50. Como é que é o nome? Bloco ecológico. Ecológico B19 por 19 por 39 centímetros. Tá bom? Então você troca o nome, cadastro novo, né? Ó, e coloca o nome, bloco ecológico de 19 por 19 por 39 centímetros. Cadastrou. Ó, a quantos blocos ecológicos de 19 por 19 por 39 eu preciso? Coloca a quantidade aqui, ó. 13. O outro você não vai usar, ó. Vem aqui, ó. Botão direito. Clica com o botão direito. Se tivesse funcionando o meu mouse, eu clicaria. Mas não tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Seleciona, deleta do teclado. Sim, pronto. Agora você tem, ó. Tá vendo? Olha lá. As opçõezinhas. Então eu criei, editei. Posso fazer, ó, o que eu desejar, ó. Agora eu tenho uma que custa R$ 73,00, que é de alvenaria com bloco de 14, outra que custa 86, que é com alvenaria de bloco de 19, tá bom? Eu disse que dá para trocar, ó, o encargo social de
todas as composições ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Ó? Como é que eu vou trocar? Por quê? Porque está na célula de quantidade. Ó. Você não troca o preço da mão do encargo social. Você troca a quantidade, né? Ó. É a quantidade que você altera. O percentual é a quantidade. Olha como é moleza. Seleciona o código. Uma vez que você selecionar o código, você vai entrar aqui, ó, mostrar. Entra no menu mostrar, na opção referências da item. Quando você abrir a opção mostrar referências da item, ele vai abrir uma janela chamada referência do composição. Na verdade, é a referência da composição. Maximiza ela. Ele vai abrir uma lista trazendo todas as composições de serviço que tem encargo social. Todas estão aqui. Eu quero alterar o percentual para todas. Vem aqui, ó, na coluna selecionada, clica com o botão esquerdo do seu mouse e marca todas pela opção selecionar todos. Assim que você selecionou todos, assim que você selecionar todos, você, deixa ele selecionar aqui todas as tantas mil composição, pronto. Selecionou todos, vem aqui embaixo em modificar quantidade. Lembra que eu falei? Lá é a coluna da quantidade. Então, clique em modificar quantidade. E você vai colocar aqui, ó, o valor, do rendimento. Por exemplo, aqui você não coloca o percentual. Eu quero todas com 130%. Você põe 1,30. Você põe o decimal. Eu quero todas com 126%. Você vai pôr 1,26. Todas com 127. 1,27. E escolhe o valor na decimal que ele já multiplica por 100 e coloca lá na composição. Então, ó, colocou alterar quantidade com a opção quantidade habilitada, digita a decimal, aceita e ele já vai trocar para todo mundo o percentual. Ó. Já está todo mundo agora no final do chilique aqui do Arquimedes. Vai estar todo mundo com 129%. Olha lá. Perdão, 127%, porque eu coloquei 1,27. Então, toda vez que você quer alterar um elemento percentual, é selecionando o código, mostrar referências da item que você vai utilizar. Tá bom? Dessa maneira eu chego ao término do conteúdo da aula de hoje. Tá? Então essa era a ideia do conteúdo da aula de hoje. Temos algumas perguntas aqui na seção de conversa. Eu vou buscar essa seção de conversa e tentar aqui ver se eu consigo responder essas perguntinhas. Tá? Então só vou abrir um pouco mais aqui para ficar melhor de eu visualizar. Se eu conseguir, eu abro. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos à primeira aqui, ó. O Ricardo falou que conseguiu sanar a dúvida. Poxa, que bom. Wagner, por gentileza, acabamos de ver a alteração por meio de ajuste percentual. Contudo, ali optamos por alterar todo o grupo de mão de obra. Caso eu quisesse fazer para um grupo específico de materiais, é possível? É possível filtrar e colocar apenas uma porcentagem nessa opção? Sim. Talvez não sei se você tenha prestado atenção, né, Lília? Na hora que eu abri o recurso, né? Eu abri o recurso, deixa eu só finalizar aqui, né? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu tentar aqui só abrir uma opçãozinha aqui, ó.